Passo a passo para arrematar um imóvel de leilão. O que fazer? Como começar? Em que momento você deve realmente dizer que é o dono daquele imóvel ou não? Como fazer? Fica aqui comigo depois da vinheta que eu e a Nívia a gente vai falar um pouco sobre esse assunto para esclarecer como que você deve arrematar um imóvel, como que você deve entrar aí nessa jornada de compra de imóvel através de um leilão. Olá, Nívia, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. A gente estava conversando aqui e, na verdade, essa série ela poderia ter até 10 episódios, 10 capítulos, porque tem muita coisa realmente para falar. A gente vai desdobrando aqui os assuntos e vão surgindo outros subtemas. Mas antes da gente entrar, eu já vou pedir para você se inscrever no canal e também curtir esse vídeo. Vou deixar aqui as redes sociais da Nívia passando aqui na tela e as minhas também, para você ir lá se inscrever e curtir, para você ficar mais inteirado no nosso dia a dia. Bom, vamos lá, Nívia. Como que uma pessoa ela começa esse processo, essa jornada de se tornar um investidor, né, de imóveis de leilão, né? Como que ela pode criar aí um passo a passo? O que ela tem que fazer ponto a ponto, né, para que se torne uma realidade ela arrematar um imóvel em leilão? Então, eu, de fato, assim, o que eu falo que é muito importante, o primeiro passo é a gente identificar qual é o objetivo do cliente investidor. Legal. Isso é muito importante porque a gente precisa entender se a intenção desse investimento é só comercial ou é só residencial, até qual valor, qual a localização que de repente interessa esse cliente, ou se ele não tem restrição de localização, se ele quer de fato o retorno com uma margem de 30% a 40% abaixo do valor de mercado. Então, o primeiro passo, de fato, eu gosto muito de identificar o objetivo do cliente investidor, é um primeiro passo, que é para eu poder seguir na minha análise, né? Para eu poder conseguir estar mandando opções que estejam dentro do perfil desse cliente. Eu tenho algumas ferramentas, né? A nossa equipe ela tem um mapa completo com os leilões de imóveis do Rio de Janeiro. Nós temos uma lista completa com todas as opções de imóveis de leilão. Então, dentro disso, a gente ali consegue avaliar e separar as melhores opções que estejam no perfil desse cliente investidor. Então, assim, esse seria o primeiro passo e o mais importante. Então, por isso eu tenho um formulário que é onde esse cliente ele preenche anteriormente à minha consultoria, para eu poder identificar qual é a intenção dele. Então, assim a gente vai estar conseguindo encaminhar opções que estejam dentro do perfil dele. Claro. Uma coisa, desculpa eu te interromper, assim, a gente está falando aqui, obviamente, né, estou falando como uma especialista, mas se o cliente, a pessoa quiser se aventurar, porque para mim é uma aventura, né, ele pode jogar no Google que vai aparecer lá, só que ele não vai ter um acompanhamento, uma consultoria como a consultoria da Nívia. Ele vai encontrar, obviamente, se você quiser agora jogar no Google, você vai achar alguma coisa lá de leilão, mas você não vai saber se aquilo é seguro, né? Inclusive tem um vídeo meu, isso que eu ia te falar, falando sobre golpe de leilões, né? Então vou até deixar ele passando aqui. Existe muitas empresas que criam um site, às vezes até com um nome parecido com o nome do leiloeiro. Olha isso. Sim. Um nome parecido, por exemplo, o leiloeiro é João Paulo. Aí criam lá J Paulo ou João.p, né? Colocam uma arte parecida para levar aquela pessoa a acreditar que é tudo legal. Inclusive pedem pagamentos adiantados. Entendeu? Então tem que ter muita cautela em relação a isso aí. Eu achei importante a gente deixar claro, porque às vezes a pessoa que está assistindo, até você que está nos assistindo agora, você pode falar, mas eu posso fazer isso sozinho. Pode, eu também posso fazer um bolo sozinho, mas ele não vai ficar igual o bolo que eu compro aqui na padaria. Exatamente. Aí, com certeza, assim,
por ter todas essas opções, né, de imóveis de leilão, os extrajudiciais também e os judiciais online, de forma online, fica disponível. Sim. Então, é isso que eu acho importante, porque a gente faz, dentro dessa análise, a gente informa o nosso cliente esse processo que ele vai ter, né? Por exemplo, se o imóvel de leilão ele tem uma data específica, então isso é importante porque às vezes tem algumas opções que estão disponíveis, como venda online. Vamos supor, o cliente está interessado em arrematar, ele pode arrematar agora o imóvel, entendeu? Então tem outras opções que ele tem uma data específica de encerramento e tem outras opções que tem uma data que tem que ser arrematado naquele dia, e se não for arrematado, ele não fica disponível, ele só vem depois em segunda praça, né? Então, assim, isso tudo eu explico né, aos meus clientes conforme eu entendo a necessidade dele em relação ao investimento, se tem muito interesse no imóvel, e isso é interessante, né? Porque dentro das opções, dentro do que tem na internet disponível, como você está falando, exatamente, acontecem muitos golpes e infelizmente, se o cliente não tiver orientação ali, acaba até fazendo um investimento. Porque, vamos supor, dentro dessa análise que eu faço, eu consigo mostrar para ele uma margem interessante até qual o valor que ele pode ir, que seria interessante como investimento. Porque o leilão é um pouco de emoção, né? Você às vezes acaba passando e dá mais um lance, então tem incrementos que são baixos, mas também tem incrementos que são altos, né? O incremento são de lance em lance. Porque quando vão aumentando os lances, aí a pessoa se empolga. Sim, sim. Né? O cliente, ele na hora ali, na emoção, acaba... Vai aumentando, tipo, um falou 5 mil, aí o outro, não, 7, aí o outro, não, 15. Exatamente, e é online, então fica ali naquela pressão de, tá faltando 2 minutos, 3 minutos, então acaba acontecendo. Então, por isso que eu faço essa análise exatamente para poder mostrar que, olha, nesse primeiro passo, que é aquela questão ali antes, né, de arrematar o imóvel, a gente precisa realmente entender o que vale a pena, até qual valor vai. Que isso já é um trabalhão, né? Sim, sim. E você falou essa questão do aumento, do incremento do lance, né? De aumentar, de irem aumentando, cobrindo as ofertas, né? Eu me lembro muito, quando eu acompanhava os leilões do Bradesco, né? Lá, quando eram os leilões, eram lá no prédio da Bolsa, na Praça 15, isso me marcava muito, porque quando você falou essa questão do incremento, eu lembrei disso, né? Porque as pessoas enlouqueciam realmente, né? No leilão, né? Um gritava, outro tal, eu quero, não, aqui. O presencial realmente é bem diferente. É emocionante, eu até gostava de acompanhar, porque eram leilões das varas de fazenda pública, né? E naquela época já tinham isso aí, vou colocar o quê? 11 anos atrás, já tinham ótimas opções. Eu lembro que na época salas no centro foram arrematadas ali por muito menos da metade do que elas realmente valiam, né? Incrível. Mas aí, vamos lá, primeiro passo, a pessoa definiu, ela já escolheu, achou, você mandou para ela ou ela pesquisou na internet, não importa, achou lá, poxa, que legal esse imóvel aqui, beleza, o que ela tem que fazer agora? Né? Porque ela já viu um imóvel que ela gostou, mas só que tem outras questões envolvidas aí que podem complicar a situação. Sim, com certeza. Eu acho que esse segundo passo, o que é muito importante é a gente avaliar o edital, né? Avaliar o edital, entender, ir no local, ver se o imóvel está ocupado, porque às vezes, como a gente falou no vídeo anterior, o imóvel pode estar no edital desocupado e, enfim, questões aconteceram ou vice-versa. Então isso é importante a gente ir no local, entender, falar com o síndico e avaliar, analisar de fato esse imóvel anteriormente ali a determinação, né, do cliente arrematante, do possível interessado em arrematar o imóvel. Isso é uma das coisas muito importantes. Após isso, no caso, através da minha consultoria, a gente faz um contrato onde a gente cuida de todo o processo de arrematação para o cliente de forma online, ou seja, uma procuração onde nós cuidamos de todo esse processo
de compra ali, da arrematação do imóvel. Por isso que eu já determino até qual valor que o cliente vai. Até, é claro que ele pode estar online ali com a gente no momento do leilão, enfim, né, autorizando algum outro possível lance. Isso já aconteceu muito, do cliente falar, não, eu vou só até 700 mil, e de repente ele ia até 720. Então, por exemplo, foi nesse caso, era um cliente que ele estava interessado em comprar esse apartamento para morar. Então, como às vezes não é muito com aquela visão de investimento, de comprar para revender, então a gente consegue ainda ter uma margem boa se o cliente quiser ir um pouco mais. Então, assim, isso é interessante, porque o que eu costumo dizer que a gente trabalha de forma 100% online, né? Um cliente interessado, por exemplo, um possível cliente investidor que não tenha nem interesse em visitar o imóvel, se caso puder, né, ele não tem esse tipo de trabalho. A gente consegue fazer tudo de forma online, onde ele define, ele passa o contrato para a gente de forma digital também, através da assinatura digital. Então, isso é um passo ali já de definição em relação à unidade que ele tenha interesse, e a gente cuida até a parte de arrematação, né, arrematando o imóvel para ele. Então isso é interessante, porque o cliente não tem aquela preocupação de como que dá o lance, como é que faz, como é que cadastra, né? A gente já tem o cadastro com todos os leiloeiros, com as instituições também, né, diretamente com os bancos, porque o cliente já tem essa segurança. Então, dentro de todo esse passo até arrematar o imóvel para ele, de fato é algo que ele não vai ter muita dor de cabeça. Legal. Né? Isso é muito importante, até porque após isso, de fato, também... Que entra o passo 3. Que é o passo 3, que entramos na legalização do imóvel, onde a gente dá entrada no registro, né? É uma curiosidade, porque assim, eu também no início eu não sabia que após a arrematação a gente primeiro teria que legalizar o imóvel. Sim. Que é a carta de arrematação, tudo bonitinho. Dar andamento no cartório, em escritura, RGI, né? Registrar o imóvel. Então, mesmo anteriormente ao registro, a gente já pode notificar o condomínio. Sim. Né? E aí, mesmo assim, acontece situações de a gente já saber quem é o ocupante. Então, assim, isso já é mesmo no período ali de legalização desse imóvel arrematado, a gente já consegue talvez fazer alguma negociação, alguma comunicação ali com o ocupante, né? E após isso, né, seria a fase 4, né, o passo número 4, que é a parte de desocupação do imóvel. Sim. E aí você pode me falar, com certeza. Que é a parte de desocupação do imóvel, eu vou deixar um vídeo aqui em cima passando. Tô brincando, gente. A parte de desocupação do imóvel, a gente já falou bastante sobre isso aqui. E eu acho que eu seria até um pouco redundante se eu fosse falar mais aqui. Mas o que eu sempre falo, umas dicas que eu vou deixar aqui bem bacanas primeiro sempre fazer um contato, notificar o ocupante do imóvel, né? Para que seja feito um acordo, que é muito melhor para que a pessoa desocupe o imóvel com um acordo, né? E caso esse acordo ele não vá para frente, realmente que seja interposta uma ação de admissão na posse, para que o real proprietário que já arrematou, que já fez a legalização, que já passou por todos os passos, ele realmente possa ali ter a posse do imóvel, estar na posse do imóvel para vender, reformar, alugar, seja o que for. Essa então seria a última parte, mas eu vou deixar aqui na descrição também artigo falando sobre isso. Vou deixar aqui também na descrição um mini guia com esses 4 passos, tá? Para que você que quer saber mais, que quer investir em imóveis de leilão, possa conhecer um pouco mais sobre essas questões. Gente, é isso. Nívia, mais alguma consideração sobre o vídeo do passo a passo?
Bom, queria agradecer, Marcelo, pelo convite mais uma vez. Bom, após essa questão da desocupação do imóvel, eu vou fazer um adendo, que faz parte da minha consultoria para os meus clientes investidores, para o cliente que tem interesse de comprar, arrematar imóveis de leilão para revender ou para ter renda através da locação, como eu falei no primeiro vídeo. Sim. Eu faço esse tipo de trabalho, então desde lá do início eu já faço esse cálculo, essa análise para esse cliente que tem interesse de arrematar exatamente como investimento. Então, vamos dizer que seria um quinto passo aí da Nívea, através de uma consultoria imobiliária, para um cliente que tem interesse realmente de lucrar através do mercado imobiliário, comprando e revendendo imóveis. E é claro que a opção de imóveis de leilão, né, imóveis abaixo do valor de mercado, ficam muito mais atrativas. Claro. E é dessa forma que eu consigo, enfim, entregar aí um excelente retorno. Eu apresento esse retorno sobre o investimento. E é dessa forma que eu queria finalizar. Quero agradecer pela atenção. Vejo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigada. Gente, é um prazer estar com vocês. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo. E se vocês quiserem saber mais, tem coisa aqui na descrição, tem algumas informações aqui. Se você tiver dúvida, deixa nos comentários. Vejo vocês nos próximos vídeos.